Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto História e Geografia de Tocantins. Para você que está chegando agora, está vendo esse primeiro vídeo, volte mais umas 5 casas, que nós temos várias e várias aulas aqui para quem vai fazer o concurso para o estado do Tocantins. Polícia Militar, Bombeiro, Assembleia Legislativa ou outro qualquer concurso para esse estado. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre divisão política. Na aula de hoje, gente, vamos falar sobre divisão política e, logicamente, na área administrativa. Essa divisão política, ela tem como objetivo planejar a economia, a estrutura de qualquer estado. Essa divisão política serve até mesmo para o censo. Essa divisão política administrativa, ela pode ser feita a nível estadual e a nível federal. A nível federal, logicamente, contamos com o IBGE e a nível estadual nós temos secretarias nos estados que tratam dessas divisões. Então aqui no estado do Tocantins não é diferente. Geralmente, gente, nós observamos em prova a discussão e a divisão entre macro, meso e micro regiões. Uma divisão maior, uma divisão mediana e uma divisão mais específica, que trata do conjunto de municípios de forma muito mais detalhada. E aí nós chamamos de microdivisões. Então aqui nós temos o conceito de mesorregiões. Mesorregião é uma subdivisão de um estado que reúne municípios com características socioeconômicas e geográficas semelhantes. Então, quando o IBGE ou os estados trabalham, gente, com essas divisões, eles levam em consideração esses elementos aqui. Porque o município X faz parte da mesma mesorregião de um município Y, porque possui as mesmas características, sejam sociais, econômicas, geográficas, topográficas, políticas. Então eles são reagrupados de acordo com essas características, formando uma área maior do que uma micro-região, mas menor do que um estado inteiro. Então você tem aqui, vamos supor, a divisão do estado, tá? As fronteiras do estado, e aqui dentro você tem, vamos supor, esse estado aqui, um exemplo, né? Uma suposição, ele tem 3 mesorregiões. Dentro de cada mesorregião existe algumas micros. Então aqui desse lado direito aqui, olha, eu estou desenhando aqui um exemplo de micro-regiões. Então observe, gente, como essa aqui é bem menor, olha. Então aqui o IBGE ou o estado, ele vai analisar de forma muito mais específica, com uma lupa, essas características. Então os municípios que estão aqui, eles estão juntos porque todos eles têm uma característica, vamos supor, vinculado à pecuária. Então esse aqui não tem pecuária, esse aqui tem uma fraca pecuária, esse aqui só trabalha com soja, esse aqui tem muita indústria. Então aqui os municípios, vamos supor que tenhamos 7 municípios aqui, eles trabalham tudo com pecuária. A principal atividade econômica deles é a pecuária. Então eles vão fazer parte dessa micro-região. Ok? Tocantins. Então Tocantins, gente, tem 139 municípios e, segundo o IBGE, dividido em 2 mesorregiões e 8 micro-regiões. Já para o governo do estado, gente, existe uma série de divisões. Divisões até mesmo específicas para a área da saúde, para a área de saneamento básico,
para estradas. Então eu irei apresentar aquelas que mais são cobradas em provas: regiões administrativas e regiões de planejamento. Ok? Então, gente, foca nisso daqui, olha. Questão de prova: 2 meso e 8 micros. Isso segundo o quê? O IBGE. Te acalma, segura aí que já já eu te falo sobre a divisão estadual. Beleza? Como estamos falando muito de território, aqui eu trouxe o maior e os maiores e menores territórios do estado do Tocantins. Em extensão territorial, aqui, olha, nós temos o maior, tá? Os 5 maiores municípios em áreas: Formoso do Araguaia, Paranã, Lagoa da Confusão, Pium e Mateiros. Ok? Então, foca aqui, olha, para você ficar lindo e formoso, aprovado no concurso de Tocantins, você tem que saber que a área maior, o maior município é Formoso do Araguaia. Beleza? Quando você passar no concurso, você vai ficar bonito, que agora tá difícil. Você tem uma beleza exótica, mas você vai ficar muito formoso. Pronto, já memorizou. Aqui nós temos os menores municípios quanto à extensão territorial. Aqui são outras características, tá, gente, que eu estou debatendo com vocês. Eu abri um parênteses aqui, fora essa questão de meso e micro regiões. Então, os 5 menores: Axixá do Tocantins, Carrasco Bonito, Novo Alegre, Oliveira de Fátima e Combinado. Beleza? Axixá, o menor, e Formoso do Araguaia, o maior. Memorizaram aí, gente? Seguimos. Aqui eu trouxe a divisão, para ficar bem claro para vocês, dos municípios, né? A localização geográfica, melhor dizendo. Formoso do Araguaia, aí o lado esquerdo do mapa, ali ao lado praticamente do Parque do Araguaia. Então aqui a localização de Formoso do Araguaia. O lado oeste, podemos assim dizer, grosseiramente, e aqui Axixá do lado direito, né? Tá aqui, Formoso do Araguaia, fundação em 63, aniversário 1º de outubro, gentílico Formosense do Araguaia, população 18 mil habitantes. Aqui Axixá, fundada em 64, população de 10 mil habitantes, ok? Então, Formoso e Axixá, maior e menor. Divisão do IBGE. Focando na divisão do IBGE. Olha aqui, olha. Vamos voltar. Focando nessa divisão aqui, ó. Mesorregiões e micro-regiões. Então, aqui nós temos a divisão oriental e ocidental. Tá? Gente, isso aqui é conhecimento básico de geografia, tá? Aqui, ó, oriental, toda vez que nós temos aqui o lado direito do mapa. Ocidental, o lado esquerdo. É só você pegar, gente, o Brasil como referência. E onde é que está o Japão? O Japão está para o lado direito, os orientais. Onde é que está a China? Para o lado direito. Então foi assim que eu aprendi e assim que eu falo para os alunos. É só você ter como referência o povo do Oriente, ok? Nós aqui do Brasil, nós somos de cultura ocidental, o lado esquerdo do mapa do mundo. Esse mapa do mundo, né, numa visão eurocêntrica, sempre destacando isso, beleza? Então nós temos aqui a parte oriental, 46 municípios, é a menor área, se comparado com a ocidental. Os maiores PIBs desses municípios ficam com a área de administração pública e serviço. Tá? Não quer dizer que não tenhamos ali o setor primário, o setor secundário também com grande destaque. Mas nas estatísticas mostram que a administração pública e serviço são atividades muito importantes do lado oriental. Beleza? Lado ocidental, que você observa aí no mapa,
93 municípios, uma área muito influenciada por rodovias, inclusive a Belém-Brasília, contém a maior população e dados do PIB de 2017 apresentam para nós essa informação de maior PIB. Então, gente, como é que você vai enxergar isso aqui na prova? Ele pode te perguntar quem tem mais municípios, o Oriente ou o Ocidente? O Ocidente. Quem tem menor área, o Ocidente ou o Oriente? O Oriente. Então é isso que é cobrado em prova, conhecimento básico. Beleza? Menor Oriente, menor número de municípios e menor população. Ocidente, maior população e maior número de municípios. Essa é a divisão em mesorregiões, correto? Vamos agora para micro. Aqui eu coloquei a extensão territorial, né? Bem próxima, inclusive. Tá? Tudo acima de 100 mil, né? 161 e a outra 116. Aqui nós temos alguns detalhes, né? Mostrando as micro-regiões. Do lado esquerdo aí você tem as micro-regiões ocidental e do lado direito você tem as micro-regiões orientais. Lado ocidental, Miracema, Bico do Papagaio, Gurupi, Araguaína e Rio Formoso. Do lado oriental você tem Porto Nacional, Dianópolis e Jalapão. Mesorregião oriental, formado aí por essas três micro-regiões, Dianópolis, Porto Nacional e Jalapão, composta com a sua totalidade de 46 municípios. Vamos falar aqui rapidamente da micro-região Jalapão, onde nós temos, logicamente, pontos turísticos belíssimos da natureza. Possui 15 municípios, uma área maior de 53 mil quilômetros quadrados, né? Destaque para os municípios de Goiatins, tá? Campo Lindo, destaque na questão econômica do agronegócio, da agropecuária, principalmente ali a questão da soja em Campo Lindo, e essa região ela é altamente influenciada por esse agronegócio que está se expandindo ali, podemos dizer, nos últimos 20 anos, na área de fronteira do Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba, ok? Microrregião Dianópolis é a terceira maior microrregião em extensão territorial. É bastante conhecida por suas serras e pela sua altitude relativamente elevada. Então, as cidades mais altas do Tocantins estão localizadas ali. Essa área que sempre foi ocupada há séculos, né? Destacando-se inicialmente pela exploração do ouro. Então, são cidades ali extremamente antigas do Tocantins, da época do período colonial. O Barra da Palma, né, atual Paraná, Natividade, Duro, entre outras. Hoje abriga a própria cidade de Dianópolis, ainda possui cidades muito importantes como Taguatinga e Arraias. Aqui nós temos a localização geográfica no mapa, né? Sempre eu pego como referência Palmas. Então você observa aqui Palmas e você vê aqui a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Então é dessa região que nós estamos falando, né? Regiões de montanhas, né? De beleza natural muito significativa. Serra Geral aqui, olha. Morro do Fumo fica na Estação Ecológica de Serra Geral, em Rio da Conceição. Existem outras e outras serras belíssimas nessa micro-região. Micro-região de Porto Nacional, formada por 11 municípios. Destaca-se, logicamente, Porto Nacional, por sua grandiosidade econômica, e por dentro dela está a capital, Palmas. Assim como a outra micro-região, está diretamente vinculada ao período colonial,
ali no século XVIII com a descoberta do ouro. Outro destaque dessa microrregião é a sua superpopulação, ali dentro da perspectiva do estado do Tocantins, onde você observa mais de 300, quase 400 mil habitantes, se for levar em consideração Palmas e Porto Nacional. Então, a microrregião de Porto Nacional destaca-se pela densidade demográfica. É muita gente num determinado espaço, né? Isso representa a densidade demográfica, bem significativa para os padrões ali de Tocantins, já que Porto Nacional e Palmas não são territórios tão grandiosos. Se destaca pontos para o lazer náutico, né? Por conta do rio ali, e os esportes radicais na Serra do Carmo e no Lago, além dos eventos urbanos. Chegamos aqui na mesorregião ocidental, né? Araguaína, Bico do Papagaio, Gurupi, Miracema do Tocantins e Rio Formoso. A Araguaína situa-se na região nordeste, tem 17 municípios, se destaca pela economia do comércio, principalmente pela pecuária. Então, gente, falar em pecuária é falar em Araguaína, porque ali, gente, foi construída toda uma infraestrutura, não somente para a pecuária, mas para a indústria também, que é o Distrito Agroindustrial de Araguaína, né? Então, esse distrito ele é muito forte dentro da questão logística. Inclusive, ao longo do tempo, atraiu grandes frigoríficos. Então, tá aqui, olha, a estrutura gigante aqui para receber vários segmentos atacadistas, né? Atualmente, a maioria dos empreendimentos em funcionamento está ligada ao agronegócio. Olha aqui o que diz o próprio governo. Araguaína está numa posição estratégica quando o assunto é mercado consumidor, distribuição de mercadorias mais da BR-153 e da Ferrovia Norte e Sul, pouco a mais de 100 km das divisas do estado do Pará e do Maranhão. Então a localização geográfica é excelente. Atualmente possui 27 empreendimentos e funcionamentos e da maior parte ligada ao agronegócio, com a ração animal e frigoríficos, além de centro de distribuição de materiais para a construção de móveis e eletrodoméstico. Então, muito forte aqui, olha, a pecuária, a economia da carne também, podemos assim dizer, né? Olha aqui essa informação. Araguaína foi a cidade que mais gerou emprego no Tocantins em janeiro, notícia de 2023. Então, pensar em Araguaína, olha aqui, ó, professor, uma tecnologia nova aqui no canal no YouTube. O canal virou um espelho. Olha aí, a tua foto aí, bonitão. Não, tô brincando, bora lá. Bico do Papagaio. Bico do Papagaio já é fronteira com o Pará, já é a parte norte. Situa-se no nordeste da mesorregião ocidental, é a maior em número de municípios. Em número de municípios, tá, filho de Deus? Menor extensão territorial. A economia é toda voltada ao agronegócio, que a cada dia mais está expandido pela região e assim impactando a agricultura familiar. Então, sai a agricultura familiar, entra o agronegócio. É isso que está acontecendo nas últimas décadas, não só no Tocantins, tá, gente? Em outras regiões da Amazônia Legal. Então, aqui é a parte norte, bem norte do estado, né? Você tem aqui o Bico do Papagaio, formado aqui, por exemplo, Carrasco Bonito, Araguatins, Nazaré, né? Esperantina, entre outras cidades, ok? Gurupi, microrregião, possui 14 municípios situados no sul da mesorregião ocidental. A economia na maioria dos municípios é voltada para a agricultura familiar. Então aqui já é o inverso do que nós acabamos de ver. Tá aqui, olha. Gurupi, a parte sul ocidental, né? Fica do lado esquerdo, ocidental, mas aqui é o sul. Aqui é sul e aqui o Bico do Papagaio, olha, norte. A cidade de Gurupi possui um campus da Universidade Federal do Tocantins
e é cortada pela rodovia Belém-Brasília. Miracema do Tocantins é a microrregião que se situa no centro da mesorregião ocidental, entre o Rio Araguaia e a BR-163. Vale destacar que é a segunda microrregião em número de municípios, totalizando 24, onde também possui a cidade de Miracema, que nomeia a microrregião. A densidade demográfica é baixa, os municípios de maiores populações, Guaraí, Miracema do Tocantins e Mira Norte. Então eu particularmente, gente, não acredito que Miracema seja cobrado na prova de vocês. Geralmente, gente, são cobradas as maiores, as mais significativas, a de economia muito mais pujante, mais expressiva, aquela que gera uma maior dinâmica econômica de serviços, de circulação de pessoas e capitais. São esses elementos que são levados em considerações para poder fazer as micro-regiões e geralmente são essas que são cobradas em provas. Ok, galerinha? Não esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal. Rio Formoso, a micro-região do Rio Formoso é a maior extensão territorial. Olha aqui, é a maior. Possui um rio que denomina a micro-região. Década de 40 e 50, você tem ali em alguns municípios a exploração do cristal de rocha. E na década de 70, tentaram desenvolver ali um projeto bonitinho, chamado Projeto Rio Formoso, para desenvolver a economia do arroz irrigado. Teve um relativo sucesso. Então, Rio Formoso, uma grande extensão. Tá bom, gente? Então aqui, olha, foi isso que nós vimos aqui. Cadê? Rio Formoso aqui, ó. Desse lado aqui, olha. O extremo lado ocidental, o oeste. Beleza, galerinha? Agora, gente, nós temos aqui, deixa de lado, esquece o IBGE. Nós temos aqui a divisão estadual. A primeira divisão aí que você observa é a divisão administrativa, uma divisão mais antiga. Você vê aí dividido em 18 regiões. Tá? Isso aqui é governo do estado do Tocantins. Tá? Acredito muito, gente, que essa é que vai aparecer na tua prova, que ela é mais recente. Ela é de 2024. Olha só, gente, extremamente nova. Você que está assistindo essa aula em 2025, 2028, 2030, sei lá, ela é nova, tá, gente? Para os padrões de planejamento, ela é extremamente nova. Denominada de macro-regiões e regiões de planejamento do estado de Tocantins, a regionalização, então aqui, olha, o IBGE faz a sua regionalização, mas os estados, eles têm autonomia para fazer a sua também, tá? Deixando um pouco de lado a divisão do IBGE. A divisão do IBGE leva em consideração o planejamento do governo federal, correto? Ela tem como objetivo o planejamento do governo federal. O ponto final, por que existe a divisão do IBGE? Para que o governo federal possa contribuir com planejamentos que melhorem a vida, a economia daquele povo, né? E a estadual já é uma visão muito mais local. É composta por 8 regiões e 3 macro-regiões. Preste atenção. 8 regiões e 3 macro-regiões. Tá? É como se fosse 8 micro e 3 macros. Beleza? Tendo sido instituída por uma portaria aqui, ó, da Secretaria de Planejamento em outubro de 24. A regionalização baseia-se em critérios técnicos relacionados à polarização das cidades e suas relações de influências e características. Que características são essas? Geográficas, formação histórica e social, características socioeconômicas, de produção e até mesmo hoje é levado em consideração para o governo do estado o fluxo de capital agropecuário. Então tá aqui, gente, são esses os critérios. 1, 2, 3, 4, 5 critérios segundo o governo de Tocantins.
E aqui nós temos essa região de planejamento aqui, como se fosse uma, uma micro-região, né? Não tão micro assim, né? Se você vê aí, é uma extensão territorial bem expressiva de cada uma. Mas está aqui, eles chamam de região de planejamento do estado de Tocantins. Bico do Papagaio, então Bico do Papagaio aqui, olha, aqui, filho de Deus, a parte norte, composta ali por 25 municípios, segundo o estado. Região norte, essa região norte, formada aqui, ó, está escrito bem aqui embaixo, olha, 15 municípios. Tá aqui ela, presta atenção, governo do estado. Região central, tá aqui a região central, olha, divisão estadual. Região central, logicamente, conta com o quê? Com Palmas, com Porto Nacional. É isso que vai ser cobrado na tua prova. E isso segundo a divisão do governo estadual. Eles vão perguntar: qual região de planejamento é? Bico do Papagaio? Não. É a região sul? É a região sudeste? Não. A região central. Fácil, fácil, fácil. Aqui nós já temos a região do Jalapão. Deixa eu pegar a borracha aqui para deixar o negocinho bonitinho, né? Muito bonito o Jalapão. Aqui você já tem a região sudeste, tá? Essa parte que faz mais fronteira com a Bahia, formado por 19 municípios. Meio norte, tá aqui o meio norte, ó. Belezinha? Formado por 25 municípios. Vale do Araguaia, essa outra região aqui. E no final aqui você tem a região sul, tá? Formada por 17 municípios. O Vale do Araguaia é formado por quanto? Por 15. Ok? Então pega a visão. Meio norte 25, norte 15. Então é isso que você tem que saber quais são os mais expressivos, né? Bico do Papagaio, uma quantidade bem expressiva. O outro 14. Aqui tem 3, 6, 9, né? A região do Jalapão. A região sudeste já tem 19. Então, Bico do Papagaio, Meio Norte, são o de maior número de municípios. Beleza? Depois tu dá uma pausa aí, gente, no vídeo e ler com calma isso daí. Beleza? Não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal, filho de Deus. Macro região, mais fácil, nós temos 3, né? Norte, a central e a no sul, né? A norte, 65 municípios, a central, 38 e o sul, 36, segundo a divisão do estado do Tocantins. Ele vai tentar te confundir nisso na prova, gente, já estou vendo. Ele vai colocar uma divisão do IBGE e vai te colocar como alternativa correta uma divisão do estado, ou vice-versa, ok? Então, para finalizar a nossa aula, nós temos aqui uma questão da PM do Tocantins de 2021. O estado do Tocantins está dividido em 2 mesorregiões e 8 microrregiões, sendo 5 microrregiões pertencentes à mesorregião ocidental e 3 à mesorregião oriental. A mesorregião oriental é a menor, né, gente? A microrregião geográfica de Araguaína, então preste atenção, ele começa a fechar aqui. Primeiro ele faz uma descrição, né, que o estado do Tocantins são 2 meso e 8 micro. Depois ele vai destrinchar aqui, falando sobre a meso ocidental e a meso oriental. E agora ele vem para micro. A questão vai atacar aqui na micro, Araguaína. E aí ele determina um município. Está localizada na porção norte do estado e pertence à mesorregião ocidental do Tocantins. Possui uma área de 26 km² e uma população estimada em 266. Perdão, não, município não, a micro, né? Sendo composta por 17 municípios. Perdão, aqui ele fala sobre a micro. Entre os quais se inclui Araguaína.
Aqui que ele vai falar especificamente do município. Com relação à microrregião geográfica araguaína citada no texto anterior, é correto afirmar que sua economia. Então aí vem a pergunta, né? Ele fala de meso, de micro, de município, e aqui ele faz a pergunta quanto a micro araguaína. Letra A, ganhou sua importância devido à expansão e à consolidação da pecuária na região, o que resultou no aparecimento de pequenos núcleos urbanos. B, está em retração, está em decadência econômica? Não, né? Por ser pautada na agricultura de subsistência e nos serviços de administração pública. É uma região em crescimento, acima de tudo. É pautada na pecuária extensiva, por isso mesmo nos maiores municípios a população se concentra no campo? Não. Extensiva. D, concentra-se na agricultura e no setor industrial, atividade das quais provém a maior parte do PIB da região, vem da agricultura e da indústria? Não. Está associado ao agronegócio, tá? Principalmente a pecuária. Tá? E isso trouxe como consequência o aparecimento de muitas e muitas cidades ali na região. Onde é que está isso aqui nas alternativas? É isso que você tem que enxergar. Letra E, apresenta crescimento limitado no município de Araguaína, enquanto os demais municípios possuem economia rural? Não, o crescimento ele é expressivo, ele vem aumentando nos últimos anos. Então você pode ficar, gente, na dúvida aqui entre a letra A e a letra C. Você fica na dúvida aqui entre extensiva e intensiva. A extensiva aqui, ok, pode ser considerada, mas a maior parte da população não está no campo, está nas cidades. Então aqui, alternativa correta, letra A de aprovados. Pequenas cidades, mas são cidades, né? Características ali bem de urbanização para os padrões do Tocantins, tá bom? Pequena urbanização, podemos assim dizer. Então é isso, gente. Mais uma aula para conta. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Até a próxima. Fui!